Eu acho que quando a gente não romantiza as coisas fica um pouco chato, né? Mas esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir na internet. Então esse é o tipo de conteúdo que eu vou fazer pra vocês também. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e dá dicas de tudo que a gente acha que pode agregar pras pessoas que acompanham o canal e que têm o mesmo interesse de viajar, fazer um intercâmbio, morar fora, enfim. A gente tá na saga final da Austrália, então essa é uma viagem que eu sonhei por muito tempo. Era o meu destino top 1, quem acompanha o canal já sabe disso, porque eu falei muito sobre a Austrália em muitos vídeos aqui do canal por muitos anos também. Então, quando a gente chegou lá de fato, era a realização de um sonho. Eu já postei vários vídeos mostrando qual foi o nosso roteiro, o que a gente fez, e agora a gente já tá no final, em que a gente passou por todas as experiências e já tava voltando, dirigindo pra Sydney, que era de onde a gente pegaria o nosso voo de volta pro Brasil. Aconteceram umas coisinhas mais na viagem, até o último segundo eu falei pra vocês que a gente passou um perrengue lá na Austrália, porque a viagem não foi toda perfeita. E eu falo isso não pra diminuir o país, ou falar que é ruim, ou que eu não gostei, nada disso, gente, é que as coisas acontecem e a gente divide a experiência com vocês, não tem por que não falar, não tem por que ficar romantizando. E eu acho que quando você é sincero no conteúdo, é isso que interessa pra quem tá assistindo, sabe? O que eu percebi durante esses vídeos de Austrália, que eu falava a minha experiência, o que eu achava e comparava com outros países, é que muita gente que mora na Austrália se doeu. Como se precisasse provar que é um país muito bom sim pra se morar, justificar por que escolheu a Austrália, e não tem nada disso. As pessoas são diferentes, as experiências e objetivos de cada um são diferentes. Eu fui como turista, eu fui pra ficar um mês, então é lógico que a minha experiência é única, individual, e a gente não tá numa competição. Não é que o que é melhor pra mim ou o que eu acho melhor também tem que ser pra você, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Mas antes eu vou contar como foi a saga de voltar pra Sydney, e também vou falar do patrocinador do vídeo de hoje, a Surfshark. A Surfshark é um parceiro de muito tempo aqui no canal também, e eu uso bastante nas minhas viagens ou mesmo no Brasil. Se você não conhece a Surfshark, eles oferecem um serviço de VPN. O que é VPN, gente? Quando a gente tá viajando, normalmente a gente se conecta em diversos Wi-Fi, seja em restaurante, hotel, na rua mesmo, qualquer estabelecimento que a gente for, não é todo mundo que tem chip, então é normal você se conectar no Wi-Fi. Só que essas redes são públicas. Normalmente, quando você está se conectando nesse Wi-Fi que não é da sua casa, vai aparecer uma mensagem no seu celular falando que essa rede não é segura, você tem certeza que você quer conectar, enfim. A partir do momento que você contrata um serviço de VPN, você pode se conectar nesses Wi-Fis públicos sem preocupação, porque a VPN vai criar um espaço privado só seu na internet e ela criptografa os seus dados. Isso facilita muito no sentido de segurança, porque você pode conectar no seu aplicativo do banco, entrar no site do banco, enfim, no seu e-mail, sem se preocupar, por exemplo, com alguém invadindo a rede, invadindo o seu celular e os seus dados. Porque esse tipo de ataque acontece sim na internet. Mas mais que isso, quando a gente muda de país ou quando a gente está viajando, a nossa localização online também muda. Então tem sites que funcionam no Brasil e não funcionam fora. Eu uso a VPN muito para mudar minha localização. Quando eu me conecto, eu posso escolher qual país eu tô. E aí sites que antes funcionavam no Brasil e não funcionam, por exemplo, na Austrália ou na França ou nos Estados Unidos, passam a funcionar. E isso serve para serviço de streaming, serve para você entrar no YouTube mesmo. Eu nunca achei que eu precisava de VPN até eu assinar meu plano e eu já tô com ele há muitos anos. E se você quiser testar a Surfshark, nesse mês eles vêm com uma promoção muito boa. Com o nosso link que tá aí na descrição, surfshark.com/CamilaBruna, você consegue desconto no seu plano e também 4 meses extra grátis. A partir do momento que você escolhe seu plano, você pode fazer um teste, porque se você decidir que você não gosta, em até 30 dias depois do teste, a Surfshark devolve seu dinheiro. Então acho que isso te dá uma segurança maior para você pelo menos ver se o serviço serve para você. Eu particularmente gosto muito, acho difícil você não gostar, então eu recomendo muito que vocês testem. O link tá aí na descrição e agora vamos pro vídeo. No último vídeo eu falei pra vocês que a gente passou em Nusa Beach e de lá a gente dirigiu até Byron Bay, que foi um lugar que a gente gostou bastante. Deu aí umas 4 horas de viagem de carro. Quem acompanhou tudo sabe que a gente alugou um carro de Sydney, subiu tudo e agora a gente tava descendo. No comecinho dessa viagem eu e a Bruna a gente pegou hostel lá em Sydney porque a gente só ia ficar 2 dias. Depois os outros hostels que a gente ficou foi porque a agência colocou a gente junto com pessoas do tour que a gente pagou. Só que eu e a Bruna a gente não tava aguentando mais hostel, não tava aguentando mais compartilhar quarto. Então, tanto em Nusa Beach quanto em Byron Bay, a gente resolveu pegar apartamentos, Airbnb, um quarto só pra gente, pra não ter que dividir. A gente tava realmente muito cansado. E esse apartamento ele era muito bom e bem localizado, então a gente resolveu fazer um tour pra mostrar pra vocês. Bom, gente, tour do nosso AP aqui em Byron Bay. Aqui temos a cozinha, aqui é a sala, bem grande também. E aqui uma sacadinha. Uma sacadinha não, uma sacada bem grande. Tamanho ótimo.
Fazer o tour por aqui. Abaixa, Bruno. Aí pra lá temos os quartos. Vou mostrar o banheiro aqui também pra vocês. Aqui não tem nada interessante pra gente. Aqui é o banheiro, mas tem a lavanderia também. Então a máquina de secar, a gente viu bastante isso aqui, que a máquina fica de ponta cabeça, mas esse aqui é assim mesmo. E a máquina de lavar. O box pra vocês verem aqui. Tem até uma banheira. Lindíssimo, divino. Saindo do banheiro, tem... É lavabo que chama isso aqui? Famoso lavabo. Famoso lavabo. Aí tem o quarto 1, com um armário ali e um espelho, que realmente eu sinto falta dessas coisas em viagem, gente, é espelho de corpo inteiro. E aqui o quarto 2. Bem bonito também. Achei esse abajur bem interessante. Olha que legal. E também tem um armário com espelho de corpo inteiro. E é aqui que passaremos os próximos dias em Byron. Aqui na cozinha, olha que legal. Tudo que a gente precisa. Tem máquina de lavar louça, várias gavetas e armários aqui. Brunita, dá pra morar aqui, não? Ficar aqui um tempinho, 1 mês, 2 meses? Adorei. E tá no centro, super bem localizado, do lado dos restaurantes, das festinhas, de tudo. Gente, ele é muito grande. Aí é o que eu disse pra vocês, né, gente? A gente fez um mix nessa viagem. Teve party hostel, teve Airbnb, teve hotel, mas esse aqui é pra gente fechar com chave de ouro a viagem, passar essa última semana aqui em Byron, que foi o lugar que a gente mais gostou, inclusive. Um dos, né, que a gente mais gostou. Another night and I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling staring at your bedroom. Ficamos alguns dias lá em Byron Bay e como eu já tava indo embora, lembra que eu passei dado momento lá em Brisbane, vivi um romance de 2 dias e aí, como eu tava voltando, já ia pro Brasil, não sei quando eu ia ver esse menino de novo, eu convidei ele pra ir pra Byron Bay e ele foi. Pra quem não lembra, esse é o aquariano que eu já contei a história dele desde 2022 aqui no canal. E a Bruna também tinha amigos de outras viagens, enfim, e ela chamou um colega dela, que era um espanhol que mora lá perto também, ele surfa. Então ele foi pra Byron Bay e a gente deu um rolezinho lá. Byron Bay tem umas festinhas, a gente foi na festa do piano lá, que é bem legal, é tipo um duelo de piano entre os caras, então eles cantam ao vivo e todo mundo fica em volta, bebendo e cantando também, muito divertido. Trust in me when I say I'm pretty baby. Don't bring me down, I'm ready to pretty baby. Now my fans just stay and let me love you, baby. Let me love you. Thank you very much, ladies and gentlemen. No geral, assim, Byron Bay tem uma vida noturna que não é que eu senti falta em outros lugares, mas eu achei lá mais animado, com gente bonita e tal, então é uma vibe. Sobre o aquariano, gente, na Austrália realmente ele foi bem gente boa, foi fofinho, ficou até o último segundo que ele pôde lá em Byron Bay, acho que ele não foi nem trabalhar. Ele ia trabalhar às 5 horas da manhã, ele falou, não, eu vou ficar aqui porque você já tá indo embora e tal. Mas assim, é o que eu falei pra vocês, coisa à distância não funciona, então a gente teve um momento legal lá, trocou bastante ideia. Só que eu não vi um romance tão longo prazo. E depois disso, várias coisas aconteceram, mas eu não sei se vou trazer no canal, vou trazer mais pra frente. Só que o romance eu entendo que morreu. Apesar disso, a gente continua amigo. Como eu falei pra vocês, tem um carinho por ele, isso aí não vai mudar. Mas é só pra galera não ficar chipando e achando que isso aí tá se arrastando, porque realmente não tá. Mas sim, passamos bem em Byron Bay, a gente saiu pra comer, foi tomar café da manhã, deu uma volta na praia, o Airbnb era bom, tomamos uma cerveja, ficamos interagindo lá. E aí, hora de ir embora, a gente pega as nossas malas, sai do Airbnb, entra no carro e dirige sentido Sydney. Essa viagem aí deu pelo menos umas 8 horas. Nessa viagem correu tudo bem, a gente fez várias paradas durante o caminho e eu e a Bruna, a cada posto de gasolina a gente parava e percebia o quanto as pessoas tratavam a gente muito bem. Então isso é uma outra coisa que eu quero reforçar da Austrália, nos serviços assim de estrada, parar para abastecer comida, as pessoas eram bem abertas e ajudavam bastante. Sobre isso, nada a falar, nada a reclamar. Eu acho que essa parte da road trip foi bem positiva no geral. Mas o que a gente precisava em Sydney, que a gente ia passar uma noite lá, um lugar pra ficar. Então nesse caminho
Bruna tava procurando um hotel, a gente deu uma olhada nos básicos, assim, que são mais famosos, grandes, né? Só que estavam muito caros, ainda mais de última hora. E aí eu falei pra Bruna, tenta ver o hostel de novo, se bem que eu não quero ficar em hostel, quarto compartilhado. Então, o que a gente pensou? Vamos ver se a gente acha um hostel com quarto privado. Isso acontece bastante também, de você ter a parte social de hostel, mas não dividir quarto, você fica num quarto só pra você. E a Bruna encontrou um que era um hostel perto do primeiro que a gente ficou, só que era quarto privado e tava mais barato do que os hotéis. Ele não tava mal avaliado, gente. Ele estava bem avaliado. Vamos dizer que de nota 5, ele tava 4.1. Ou seja, não era tão ruim. Chegamos em Sydney, no hostel, e quando a gente vê, era uma casa bem grande, acho que meio antiga, assim, e daí eles transformaram no hostel. Tinha muita gente, maioria europeu, maioria francês. A gente fez o check-in e o cara colocou a gente no quarto. Logo de cara eu achei o quarto pequeno, era uma beliche que a parte de baixo era de casal e tinha uma cama em cima, não tinha ar-condicionado, acho que não tinha nem janela direito, tava um cheiro um pouco estranho, mas assim, não tava sujo. Achei o quarto bem mais ou menos, mas eu falei, ai, uma noite, estamos pagando mais barato, só que, gente, é isso. Não era mais barato fuleiro, tipo, ai, tô pagando, sei lá, $10. Não. Era caro, só que entre os caros era a opção mais econômica das opções que tinha de não dividir quarto, entendeu? Então quando eu falo, é barato, as pessoas acham que a gente, nossa, tava economizando, foi sem dinheiro. Não, gente, é porque tudo tava muito caro. Então a gente pegou um razoável pra não ter que dividir quarto, porque a gente não queria dividir quarto. Sendo assim, quando eu falo sobre essa questão da Austrália ser cara e eles entregarem coisas ruins, é justamente isso. A gente pagou caro num quarto, se você for comparar com a Europa, por exemplo. Se for comparar com um quarto em Madrid e o quarto que a gente pegou nesse hostel, pelo preço que a gente pagou, era ruim, entendeu? Mas os padrões que a gente tava lá, as opções que a gente tava procurando, pra você pegar um quarto um pouquinho decente, aí você tem que pagar o olho do olho da cara, que não vale a pena, que não compensa, entendeu? Então, era essa vibe. Pagamos caro, mas era o mais barato das opções que a gente queria. Chega no quarto, é um negócio que não vale nem metade do seu dinheiro. O cara pegou, saiu, falou que tinha um ventilador lá, a gente começou a se arrumar pra sair pra jantar, logo de cara a gente vê uma barata dentro do quarto. Ela tá atrás do pezinho aqui. Só que não faltava. Aí eu falei, ai, tá calor, enfim, tá cheio de mato aqui em volta do hostel, inclusive. Então, normal, tem barata às vezes em Ubatuba, por exemplo. Às vezes a gente encontra em casa. Então, não vou falar que o lugar é péssimo por conta disso. Mas passamos perrengue pra matar barata, enfim, tipo, é nojento, né? Então, matamos. Aí saímos do hostel. Era uma vibe bem estranha. Sei lá, gente. Acho que a maioria da galera que tava lá trabalha lá. É essa galera do visto de working holiday, então não é uma parada viajante, sabe? É uma parada meio que um albergue com, não sei, pessoas que trabalham lá, mas estão pagando barato e talvez não tenha outra opção também, sei lá. Não gostei tanto desse rosto, não gostei muito da vibe, mas era só uma noite, isso aí já era bem, tipo, 9 horas da noite, a gente já ia pegar o avião logo cedo no dia seguinte, eu falei, ai, tá bom. A gente sai do hostel e chama um Uber pra ir pro Opera House, que a gente falou, cara, vimos de manhã, a gente não viu à noite, vamos ver como tá lá, a gente janta, toma uma cerveja e volta pro hostel. Enquanto a gente tava na frente do hostel, gente, esperando o Uber, passa 2 gringos. Era um menino e uma menina. E o cara, ele deu um berro e veio pro nosso lado, que eu juro pra vocês que eu achei que era um arrastão, que ele ia pegar minha bolsa, alguma coisa nesse sentido. Ele gritou tanto num desespero e veio pro nosso lado correndo, que eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele falou, Eu vi um bicho, eu tenho certeza que eu vi um bicho. e aí eu e a Bruna, a gente até zoou que muitos gringos que a gente conheceu lá, eles tinham bichofobia. Qualquer bichinho que vinha pro lado deles, eles iam correndo desesperados. E realmente tem muito bicho na Austrália. Tipo, no sentido de aranhas, uns bichos voadores lá, uns pássaros estranhos, diferentes, né? A amiga dele falou, meu Deus, o que aconteceu? Ele entrou correndo pro hostel. Ele entra, gente. Daqui a pouco, a gente esperando o Uber de novo. Eu olho pra Bruna em pânico e falei, não se mexe, tem um bicho atrás de você. Eu vi o que o gringo viu, gente. Não era um bichinho, era uma ratazana enorme, gigante, parecia uma capivara. E ela passou correndo, assim, da rua pro hostel. Eu olhei aquilo, eu nem sei correndo nem nada. Eu só fiquei paralisada. Eu falei pra Bruna, agora eu vi porque ele surtou. Era um bicho muito grande, feio, era aquele ratão, assim, horrível, horroroso. E aí nosso Uber chegou, a gente entrou, eu falei, meu Deus, esse hostel é um zoológico, sinceramente. Fomos lá pro Opera House, a gente deu uma voltinha, acho que tomou um drink, jantou, novamente paguei caro no meu jantar, mas beleza, tava numa área turística lá. E foi bonito de ver, eu tava realmente agradecida pela experiência, pela viagem, tava feliz de estar naquele ambiente lá. Só que, quando eu cheguei em Sydney, eu achei que era uma cidade mais vazia, até cheguei a brincar com vocês falando que parecia que era uma vibe de São José dos Campos. Depois de ter viajado lá pro norte, que eu vi que era bem mais vazio e tal, quando a gente volta pra Sydney, eu já achei Sydney mais lotada. Tava tendo um show, inclusive, lá perto, e aí tinha muita gente mesmo.
Então, tem gente sim, tá? E mais pro norte daquela região que a gente tava, é bem mais vazio, isso aí sim. Então, eu tive o baque de estar no meio do mato e voltar pra cidade grande. Realmente, Sydney é a cidade grande, óbvio, todo mundo já sabe. Só que a vibe São José dos Campos meio que passou, acho que principalmente por conta desse show. Último dia na Austrália, Brasil. A gente resolveu sair pra comer aqui em Sydney e ver o Opera House à noite, que a gente não tinha visto ainda. E é isso, passou voando essa viagem. Confesso que tô preparada pra voltar pra casa porque a gente fez muita coisa em um mês, porém, contudo, todavia, quero voltar. Tem muito mais coisa pra conhecer ainda. Eu igual, tô cansada. Quase não vim pra cá hoje à noite, porque realmente tô acabada, eu queria dormir, mas agora que eu cheguei aqui, você vê tudo iluminado, você vê que vale muito a pena realmente se esforçar um pouquinho mais pelo último dia. E também quero voltar, quero conhecer outras ilhas, outros lugares, voltar para os lugares que a gente gostou mais. E é isso! Esse é o resumo da viagem. É o resumo da viagem. Valeu muito a pena. Bom demais aqui. E aí já tava mais sujo, acho que a galera saindo já jogou mais lixo no chão e tal. Então, essa vibe clean e vazia de Sydney meio que no último dia não existiu mais pra mim, na minha visão. E aí a gente comeu, beleza, chama o Uber e volta pro hostel. Isso aí já era 1 da manhã, a gente tinha poucas horas lá. Então vamos dizer que o nosso voo era, sei lá, 8 horas da manhã, a gente ia ter que entregar o carro ainda, ia sair 3 horas antes. E assim que a gente pisa no quarto, a gente vê outra barata. Só que o que me preocupou, gente, não eram baratas enormes, eram umas baratas pequenas. Eu falei pra Bruna, deve ter um ninho por aqui. Certeza absoluta. E a barata correndo pra um lado e pro outro, eu com a Bruna desesperada, matamos de novo, acho que foi a Bruna que matou. E eu fiquei com meio nojo, eu falei, meu Deus, vou tomar banho, fechar meu olho, fechei todas as minhas coisas, né, dei uma olhada assim no geral, não vi mais nada. Fui subir na beliche, porque a Bruna, a viagem toda, ela me deixou ficar na parte de baixo, principalmente nos hostels que a gente tava, né? Porque eu com problema no joelho, tenho dificuldade em ficar subindo e descendo escada, e a Bruna quebra essa pra mim sempre. Então eu falei pra ela, cara, já que você fez isso a viagem toda pra mim, pode ficar na cama de baixo, que é de casal, e eu fico na de cima. A Bruna achou que tinha vencido na vida um dia. Quando eu subi na escadinha, gente, tava nojenta a cama de cima. E aí é isso que eu falo pra vocês. A barata, você até entende, né? Coisa da natureza, entende. Coisa da natureza e tal. Agora, a cama, o estado que a cama tava... Eu acho que teve algum outro vlog que eu falei pra vocês, que eu gosto de chegar no hostel, no hotel, e ver que o lençol é branquinho, que dá uma sensação de limpeza. Parece muito bom. O edredom também, tudo branquinho. Tem uns rostos que eles colocam escuro pra você nem ver, né? O pardieiro que é. Nesse aí não, era tudo escuro. Quando eu vejo a cama lá de cima, gente, tinha cabelo, tinha poeira, tinha moeda, uns cabelos tipo loiro enrolado, preto, branco. Tava nojento, tava encardido. E o negócio era azul marinho, se eu não me engano. Então, no escuro, dava pra ver essa sujeira. Eu falei, ah, não. Eu falei, cara, eu me recuso a dormir aqui em cima, não vou encostar nessa cama. A de baixo tava mais limpa, mas assim, a garantia era 0. Tava menos pior do que a de cima. Então fui eu e a Bruna dividir a cama de baixo. Deitei, daí já estressada, com nojo das baratas, com nojo da sujeira, com nojo de tudo. E de novo, a opção mais barata das que a gente tinha, mas a gente não estava pagando barato nesse quarto. Então eu tava puta. E aí não tem recepção? Depois das 7, 8, não tem mais recepção em nenhum dos lugares que a gente foi, não tinha pra quem reclamar. Falei pra Bruna, vamos dormir, fechar o olho e vambora. A gente acorda cedo e vambora. Brasil. Eu deitei, a Bruna deitou. Acho que eu dormi 1h30, 1h40 por aí. E foi Deus que me fez acordar e sentir. Eu tava dormindo acho que em estado de alerta, né? Por causa da situação toda. Eu sinto um negocinho na minha perna. Só que, tipo assim, foi com uma leveza o negócio, eu já abri o olho na hora. Eu dei uma mexida assim, abri o olho, peguei meu celular, quando eu ligo a lanterna, e foi tipo, tudo em questão de 1 segundo, eu olho pra parede, tinha uma barata na minha cara, na parede. Com as antenas, assim. E uma barata enorme, eu acho que era uma barata rainha lá, o pai, a mãe, sei lá. Desse tamanho a barata. E na minha cara. Eu só berrei, Bruna, levanta, vambora. E a Bruna tava dormindo, coitada, acordou desesperada. A barata sumiu, a gente começou a colocar as roupas, tudo, não tinha pra quem reclamar, não tinha nada. Eu falei, vou sair desse quarto, não tem a menor condição de eu ficar aqui. E a gente pegou e saiu, acho que isso era umas 4h30 da manhã. E ficamos na frente do rosto, baixamos o banco e olhando pro teto, assim, sem conseguir dormir, sem fazer nada. Falei, cara, não é possível. E a gente falou, vamos pedir reembolso. Como eu falei pra vocês, o hostel tava bem avaliado, gente. Então eu entrei lá pra ver os reviews. Os positivos estavam lá, mas se você colocava nos negativos, tinha uns 2, 3 reviews
falando justamente de barato e de rato. E a maioria dos reviews positivos eram de europeus / franceses. Não tô generalizando, não tô falando mal dos franceses, que eles são péssimos nem nada, mas tem uma coisa que eles são, que eu percebo, assim, no geral, das minhas experiências, as pessoas que eu conheci, é mão de vaca, tá? Eles odeiam gastar, principalmente em outro país. A palavra em inglês é tipo cheap, uma pessoa cheap, entendeu? Tipo, vai no mais barato, aquilo lá tá ótimo, pra eles tá incrível, o que eles puderem gastar não precisa, se tiver rato barato, se tiver um boi passando a língua na boca deles, eles não vão ligar, porque tá barato. Então, a maioria dos reviews positivos eram dos franceses que estavam lá. Tá bom, tá barato, tá incrível. Dica que eu já falei pra vocês em outras experiências, né? Quando você vai ver o review do Booking, do Airbnb, dessas coisas, procura por review de brasileiro. Porque o brasileiro tem o mesmo senso de higiene, o mesmo senso de mundo, entendeu? Aquele quarto tava intragável, inadmissível. Eu acho que de todas as minhas experiências da vida, eu nunca vi um quarto tão nojento igual aquele. E foi um dos quartos mais caros que eu já paguei na minha vida, num hostel privado. É isso que me incomodou na Austrália. Você paga muito por coisas medianas pra ruim. Entendeu? E a acomodação é muito cara mesmo. E não adianta falar que é em todo lugar do mundo, gente, porque não é. A acomodação em todos os lugares do mundo está cara, mas está um caro aceitável, porque você paga e você recebe. Igual o lugar que a gente morava lá em Biarritz. Era caro, mas era um estúdio bonitinho, limpinho, tinha Nespresso, tinha isso, tinha aquilo. Na Austrália tinha barata e tinha cabelo e moeda dos outros e sei lá, um negócio nojento, gente. Essas são coisas básicas. Não custava você ter feito a cama de novo, ter trocado o lençol, ter limpado aquele negócio. Como é que você coloca 2 hóspedes naquele lugar que parecia... Era nojento. Não tem explicação, não tem justificativa, não tem nada. Ou seja, sim, estava bem avaliado, mas se você pegasse os reviews negativos, que era minoria lá, tinha a experiência dessas pessoas falando de ratos e baratas, e talvez se a gente tivesse lido, a gente não teria ficado lá. Ou teria ficado também, não sei, não tinha tantas opções assim. Talvez fosse até melhor compartilhar quarto do que ter que lidar com esse negócio que a gente teve. Enfim, ficamos no carro, esperamos amanhecer um pouco, acho que foi até pegar um suco, um smoothie, alguma coisa lá. Ah, Brasil, não é querer reclamar. Tive uma experiência incrível aqui, mas hoje, dia sofrido, tá? Acho que foi a pior experiência que eu tive em anos. Em hostel, em hotel, em quarto, em qualquer coisa, um desrespeito. Ai, que homem eficiente. Ele falou 11. Eu sabia. Bora, Brasil, bora. E aí a gente entrega o carro no aeroporto, foi bem tranquilo essa parte, e voltamos pro aeroporto. Na ida a gente teve problema, como eu falei pra vocês, né, pararam um avião lá longe, a gente teve que pegar ônibus, eles falaram que é porque o voo tinha atrasado, a imigração foi uma zona, os policiais lá do aeroporto, as autoridades não sabiam dar informação nenhuma, e muitas pessoas comentaram no meu primeiro vídeo falando que eu tive azar, falando que não é assim, apesar de muita gente ter falado que sim, o aeroporto de Sydney é assim. Pois a volta foi igual que nem a ida, tá, gente? Quando a gente chegou, na verdade. Até 15 minutos antes do horário de embarque, eles não falavam qual que era o portão, a gente não sabia pra onde ir. Eu com a Bruna ficamos dando voltas lá no aeroporto, esperando. A partir do momento que eles falam qual portão que era pra ir, a galera saiu correndo, feito uma boiada, e em outros aeroportos, por exemplo, do Chile, que foi a nossa parada pra voltar pro Brasil antes, tem o grupo 1, grupo 2, quem que vai entrar, quem que não vai, forma fila aqui, espera a sua vez. O da Austrália não teve nada, gente. Era grupo 2 o nosso, eu acho. Entrou todo mundo correndo, desesperado, passando um por cima do outro pela escada rolante. Foi o grupo 7, o grupo 8, o grupo 10, mas não foi uma questão da companhia aérea, foi uma questão do aeroporto mesmo. Pra vocês terem ideia, teve que pegar o ônibus de novo pra ir pra aeronave, pra um voo internacional. Pegamos o ônibus, mas tava um empurra-empurra tão grande, uma galera sem saber o que fazer, e até as pessoas lá da companhia aérea não sabiam o que fazer, que eu e a Bruna, a gente nem conseguiu entrar no ônibus juntas. Foram vários ônibus, a galera foi empurrando, assim, eu entrei, a Bruna ficou pra trás, ela só pegou o outro ônibus. Um calor dentro do ônibus, todo mundo macetado, e até, tô falando a verdade pra vocês, até eu entrar no avião de volta pro Brasil, aquele aeroporto e todo o processo do aeroporto foi um caos, uma zona. E eu não tô mentindo, gente, não tô exagerando, não tô falando mal, não tô falando nada. Essa foi a real experiência que a gente teve. Eu acho que eu devo ter algum vídeo que eu falei que eu tava pronta pra ir pra casa, que eu tava feliz de voltar pro Brasil. Não porque eu não gostei da Austrália, não foi isso, mas porque foi uma viagem de um mês que a gente fez muitas coisas, a gente dirigiu muitos quilômetros. Foram poucos dias de descanso, poucos dias de paz, muitos dias de estrada, então eu tava overwhelming, tava too much, sabe? Eu queria um descanso, o que eu acho que resolveria a minha viagem. Se eu ficasse mais um mês na Austrália parada num lugar só, e eu escolheria, por exemplo, Byron Bay. Amei lá. É uma cidade muito bonita, uma cidade legal, apesar de um pouco cara também. Mas dá uma pausa, entendeu? Ficar tranquilinha, sem ir para um lado para o outro na loucuragem. Nessa viagem a gente fez mais turismo, querendo conhecer as cidades que eram os nossos sonhos. E acho que foi muita coisa, por isso na hora de entrar no avião
finalmente era de ir embora, eu estava em paz, pensando que eu tinha vivido tudo que eu tinha que viver lá. Mas com uma sensação de, sim, um dia eu quero voltar, eu quero ir para outros lados, eu quero rever meus amigos e quero ver pessoas que eu sei que moram aqui que eu não vi ainda. Então, gente, quando eu falo que eu saí da Austrália com um ar de alívio, não foi porque eu não gostei. Eu realizei um sonho, de verdade. Só que isso não significa que eu tenho que ficar fingindo que tudo foi perfeito, porque não foi. Essa pra mim é a prova por A mais B que não existe país perfeito, não existe essa romantização louca que as pessoas fazem. E eu digo pra vocês que a minha decepção, que eu não vou falar que foi decepção também, porque eu já fui um pouco mais com o pé no chão, mas foi de tantas pessoas falarem que era perfeito, que era maravilhoso, que era isso, que era incrível, que é primeiro mundo, que uma pessoa que sim viaja, que vai pra outros lugares e que, como eu já disse em outros vídeos também, tem base de comparação, vai olhar e vai falar: cara, não é tudo isso. Não é tudo isso que as pessoas pintam pras outras. Mas é legal, é bonito, valeu a pena. É um país que eu gostei. É um país que tem muitas qualidades, sim. Só que pra turista, eu não acho que é o destino. Tá, eu acho que tem as facilidades, por exemplo, de visto para você morar fora, para você fazer um intercâmbio, para você morar num lugar que é parecido com o Brasil em algumas questões de clima, de ter muita comunidade brasileira lá também, latinos, enfim. É um país jovem, tem muitas e muitas qualidades, isso aí tem. Mas eu não tiro nada do que eu falei nos outros vídeos. Não é perfeito. E se você mora aí ou ama muito a Austrália, escutar isso te dói, a minha opinião é minha. A sua você pode ter a sua. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas o que eu acho, sim, que essa ideia de primeiro mundo é assim, depende de quando, pra quem, do que a gente tá falando, entendeu? Acho que até pensando assim, moraria lá, eu sinceramente não moraria. Porque a vida que eu tenho no Brasil, ou viajando, ou em outros países, é infinitamente melhor. Isso eu não posso falar nada, gente. É a real, entendeu? Quando eu penso na questão de saúde, no que amigos meus que moram lá há mais de 10 anos falam também, porque quando você tá nos seus, talvez, 5 primeiros anos, você tá lá tentando e correndo atrás, e tem um sonho e tal, aí você conquista sua residência, você conquista as coisas, e começa a ver que aquela é sua vida. E aí eu acho que a partir do 5º, 6º, 7º, 8º, 10 anos, assim, as pessoas são mais realistas. Então, meus amigos falaram coisas de saúde, falaram coisas, por exemplo, para você marcar uma consulta, o valor das coisas. Uma amiga que tentou ir num psiquiatra lá e ele falou que o problema que ela tinha, depois de demorar muito para marcar, o problema que ela tinha era por ser latina, muito dramática, sensível. Esse tipo de coisa, sabe, gente? Quando você vai mais a fundo, assim, sobre certas questões, você vê o que eu tô tentando falar. Não só pra turista, como pra quem mora. Mas o intuito do vídeo, o intuito de todos os vídeos não foi de nenhuma maneira falar mal do país, não. Eu só não queria que as pessoas que gostam do país viessem falar: você viajou errado, você teve azar na viagem, que me falaram esses dias no Instagram. E, cara, não deu nada errado na minha viagem. Do dia que a gente chegou, a gente pegou o carro, foi indo, fez todos os tours, viu as pessoas, gostei. Mas eu não preciso falar nada pra agradar os outros. Se você mora aí e tá feliz, parabéns pra você. Eu tenho certeza que você tem seus motivos. Mas, pra galera que pensa em ir como turista, é um país caro, é um país que oferece serviços pro turista que eu achei que não entregam pelo valor. Essa foi a minha experiência. Eu não me arrependo de ter ido. Inclusive, gostaria de voltar, quero voltar, ficar mais tempo e conhecer melhor o país. Eu acho que quando a gente não romantiza as coisas fica um pouco chato, né? Mas esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir na internet. Então esse é o tipo de conteúdo que eu vou fazer pra vocês também. Acho que a reflexão disso tudo é as pessoas precisam aceitar que a experiência delas é delas e a minha experiência é minha. E eu não preciso da sua validação, nem você da minha pra justificar porque que você decidiu morar aí, enfim. Isso eu falo desde o primeiro vídeo do canal, não é uma coisa de hoje, né? Cada um vai ter sua experiência. E a minha recomendação é que vocês, se tiver vontade, vá. Viva e veja com seus próprios olhos. Aí você vai ver se serve pra você ou não. Finalizo a saga Austrália dessa maneira. Foi um sonho por muito tempo e é muito bom realizar sonhos, mas eu acho que foi um sonho de uma Camila mais nova. Foi uma idealização de uma outra versão minha. E quando eu escutei opiniões de outras pessoas que romantizam de fato o país, é porque elas gostam de lá com a bagagem que elas têm. E eu tenho a minha. Então, sim, sou muito agradecida pela oportunidade de ter ido, por ter chegado lá. Fico até emocionada até de falar pra vocês agora, porque, cara, eu falei da Austrália por muito tempo. Morar na Austrália, vou ficar um ano na Austrália. Meu marido é australiano, desde sempre eu falo isso, mas ainda não é dessa vez que eu vou pra lá. Se eu for pra Austrália esse ano, gente, eu não sei nem o que vai acontecer, meu Deus. Não, mas vai, com certeza vai rolar, porque eu tô muito focada nisso, esse é o meu foco principal. Qual é o seu maior sonho de viagem que você ainda não realizou? Austrália, esse ano, gente, esse ano. Se eu não for pra Austrália, é que alguma coisa deu muito ruim, gente. O universo tá me chamando pra lá, vocês estão entendendo? Faz 10 anos que o universo tá gritando meu nome e eu não fui ainda. A Austrália, gente, é uma coisa que tá na minha mente desde os meus 17 anos. Sempre falei, quero ir pra Austrália, quero ir pra Austrália, quero ir pra Austrália. Sempre falei Austrália. Não tava passando em processo seletivo e comecei a pensar,
se até julho de 2015 eu não encontrar um trabalho nem nada, eu vou pegar minhas coisas e vou pra Austrália. Então, quando vocês me perguntam quando vai ser a próxima viagem, quando você vai pra Austrália, quando você vai fazer isso, quando você vai fazer aquilo, a resposta é não sei, depende. É uma situação que foge do nosso controle, foge de planejamento, foge de tudo. Eu acho que eu dei uma leve desistida da Austrália. As pessoas já no Instagram me perguntaram por quê, e eu acho que eu pensei muito tempo que eu iria morar na Austrália e trabalhar lá e tirar um visto de estudante pra conseguir ficar lá por mais tempo e tal. E hoje em dia eu já não vejo tanto, mas isso foi na França que eu percebi isso. Você morar num país que você gasta em dólar, gasta em euro e você não ganha o dinheiro de lá, sabe, o salário de lá, você acaba gastando muita grana, gente. É muito dinheiro mesmo envolvido. E a Austrália, por ser um país que lá você tem que trabalhar bastante pra manter um estilo de vida bom, assim, sei lá, até parecido mais ou menos com o que eu tenho no Brasil. Eu tenho alguns amigos lá, né, que simplesmente me falam, cara, eu só trabalho de segunda a sábado, não tenho tantos finais de semana off, tenho 2 empregos e tal, tenho uma vida boa, mas trabalho demais. Eu acho que eu não me vejo mais fazendo o que eu queria fazer na Austrália. Então sim, quero ainda visitar, mas já não tenho mais essa vontade de morar lá. E aconteceu então, pra fechar esse vídeo de um jeito mais motivacional, quando é pra ser, acontece. Chegou o dia, foi, e muitas coisas que estão na nossa cabeça, elas são não piores, mas não era tudo aquilo que você pensava, e outras coisas que você pensa pro pior, na verdade é melhor. Então, talvez a gente manter no neutro a expectativa pra você nem se frustrar e nem se surpreender é bom, mas eu acho que pra você se surpreender, você tem que ser menos do que um neutro, um pouco mais pessimista, e talvez esse não seja o ideal, assim, pra gente viver o nosso presente. A dica é, viva o presente. Viva o presente, sem ficar pensando muita coisa, e quando for pra rolar, vai acontecer. Deu pra entender essa reflexão? Gente, fiquei muito feliz de verdade de ter conhecido. No próximo vídeo, que daí já não tem mais vídeos, Austrália, todos os vlogs já foram, eu vou falar pra vocês, sim, os gastos, por que eu achei caro, acho que vocês vão concordar, porque eu não tô falando da boca pra fora. E pretendo voltar? Sim, quero muito voltar pra esses lados aí, conhecer outros lugares da Austrália. Agradeço aos comentários respeitosos e educados que deixaram aqui no canal. E pra quem ficou ofendido de verdade, o conteúdo não tem essa intenção de ofender a experiência de ninguém, nem a vivência de ninguém. O que eu faço aqui é só contar a minha vida, minha experiência, minha opinião, tá bom? É isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E até o próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau. Eu falo, se eu tivesse ido com 20 anos pra lá, muito provavelmente eu teria ficado. Muito provavelmente eu teria morado lá e muito provavelmente eu ia estar lá 10 anos agora. Mas não foi o caso, não foi o que aconteceu e tá tudo bem.